Olá, muito boa tarde. Uma boa notícia: no Médio Oriente existem regiões onde este ano os cristãos vão poder celebrar o Natal. É o que acontece em Nínive, por exemplo, com a derrota do autoproclamado Estado Islâmico. É uma realidade que vamos analisar dentro de instantes com o jornalista Paulo Aido. Para já temos os temas da atualidade religiosa. Ainda há postais de Natal? A resposta é sim, e para a escritora Alice Vieira, eles são obrigatórios em cada ano. De cartão com selo e nada eletrónicos. Ainda há postais a encher a sacola do carteiro, embora em menor quantidade nesta era do e-mail. Alice Vieira não passa sem os antigos postais. Eu desde que era criança sempre me ensinaram que no Natal se mandava um postalzinho às pessoas, aos amigos, à família. E eu sempre continuei a mandar às pessoas todas durante o Natal. Esta escritora lamenta que as pessoas já não saibam sequer escrever uma carta ou um postal. Há dias eu fui aos Correios e estava um jovem, pai, 30 e tal anos, a perguntar que coisa era aquela de remetente, que ele nem sabia que coisa era e onde é que se punha na carta. Não, as coisas perderam o significado, porque as pessoas mandam mensagens, porque as pessoas, claro, melhor que um postal, claro que é um telefonema, a pessoa ir ter com a pessoa, isto não há nada que... Mas, a não podendo, um postal é muito importante. E eu tenho realmente amigos que estão muito habituados, e eles também, a eu mandar-lhes postais e eles a mandarem-me. Tenho assim um núcleo muito grande de amigos, repara que mesmo vivendo em Lisboa, se forem muito longe, mas mesmo vivendo em Lisboa, nós escrevemos para aí 2 vezes por semana. Mas não se trata apenas de escrever. Os postais levam também uma imagem. E outra coisa, eu escolho muito bem os postais. Eu passo tempo a escolher este postal é para aquele postal é para aquele, porque eu sei o que é que as pessoas gostam, não é? E às vezes demoro a escolher postais consoante as pessoas. Tenho amigas, e isso eu não sou capaz de fazer, tenho amigas muito prendadas que fazem mesmo os postais. E Alice Vieira lembra alguns postais de Natal especiais. Foi, digamos, o primeiro postal que eu recebi do meu marido, que ainda não era meu marido, e portanto eu guardo tudo. Eu nessa altura sabia lá que ele ia ser meu marido, portanto podia ter rasgado, não é? Mas achei que o postal era bonito. Esse postal e o postal do meu filho quando era pequeno também, esses estão lá assim um cantinho. E não era sequer um postal de Natal, era um postal com um barco. De resto, eu também tenho, para além de postais de Natal, também tenho uma grande coleção de postais de barcos. Se calhar era porque o meu marido era de Ilha, da Costa Nova, tinha a ver com barcos, e onde quer que a gente fosse, escrevia-se um postal com um barco. Alice Vieira é a madrinha da campanha Presentes Solidários da Fundação Fé e Cooperação, um gesto que passa também pelo postal. E, portanto, isto é a maneira também de ser solidário com os postais de Natal. Para já, um postal é muito bonito e depois a pessoa sabe que em seu nome foi oferecido uma coisa que faz diferença, que é importante, e nós podemos seguir planeta, podemos seguir o caminho desse presente até ele ser entregue e ver a quem é que foi entregue, e vemos as reações. Portanto, também faz parte do meu Natal. Quando chega ao meu Natal, para além de pôr os presépios, são os postais da fé, dos presentes solidários para dar aos amigos. É o velho postal de Natal que perdura e até vai cativando adeptos entre as novas gerações. E você, já escreveu o seu postal de Natal? É uma igreja com 50 anos a celebrar uma nova dinâmica de construção de comunidade, a saída do Concílio Vaticano II. É o rosto da comunidade franciscana na Luz, em Lisboa, e a porta de entrada para conhecer uma forma de viver de acordo com o espírito de Assis. A Igreja do Seminário Franciscano na Luz está a comemorar 50 anos de história e afirma-se como polo construtor de comunidades. À volta da igreja tem-se construído não apenas a comunidade interna do convento, mas principalmente uma comunidade externa que, apesar de ser um bocadinho flutuante, principalmente em relação às liturgias dominicais, é uma comunidade que congrega também muita gente daquilo que são as nossas paróquias aqui, no âmbito desta região, desta zona pastoral.
Dinâmicas comunitárias que começam no interior da própria Igreja, onde se refletem as novas propostas litúrgicas saídas do Concílio Vaticano II. Esta igreja, inaugurada em 1967, é uma espécie de resposta arquitetónica, artística, àquilo que é o novo espírito da liturgia definida no Concílio Vaticano II, através do decreto Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia. A Igreja pretende, de facto, reunir à volta do altar tudo aquilo que são as diferentes dimensões do corpo eclesial, o presbitério, o pastor, os fiéis, as diversas funções, tornar tudo de uma forma harmoniosa. Um templo que oferece o espaço necessário ao culto e à cultura de quem procura o convento franciscano no ambiente urbano de Lisboa. Não seria justo separar a Igreja daquilo que é a dinâmica do próprio convento, porque há inúmeros grupos que constantemente procuram aqui o convento para fazer reuniões, fazer encontros, aprofundar a sua fé, fazer novas experiências de vivência cristã, e a Igreja é sempre eu diria, um espaço que vem reforçar toda esta dinâmica. Ao templo acrescente-se também o Centro Cultural Franciscano, espaço de debates, conferências e também de exposições. Nesta ocasião, a Terra Santa está aqui exposta, uma vez que o Comissariado da Terra Santa em Portugal, confiado aos franciscanos, está sediado também nesta casa. Uma exposição que indica a urgência de ter presentes as comunidades cristãs da Terra Santa e, sobretudo, promover visitas à minoria que aí permanece. Sem peregrinos, os cristãos não vão subsistir. São os peregrinos de todo o mundo que ajudam na subsistência não somente dos santuários, mas na permanência das comunidades cristãs vivas. Uma exposição promovida no âmbito da celebração dos 50 anos da Igreja do Seminário Franciscano, na Luz, cujo início das celebrações contou com a presença do custódio da Terra Santa em Jerusalém, Frei Francesco Patoni. Textos sobre o valor da paz para o futuro da humanidade foram apresentados em Lisboa. A obra Paz e Futuro da Humanidade é uma recolha de textos pronunciados num seminário com o mesmo título e organizado pela Capelania-Mor do Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas e de Segurança. Cada texto justifica-se por si próprio. Na perspectiva cultural dominante do seu autor, exprime uma específica compreensão e vontade de paz. É seguramente uma iniciativa muito meritória que se deve, em grande parte, a Dom Manuel Linda e à capacidade que ele mostrou de juntar numa mesma organização pessoas de quadrantes diferentes, de convicções diferentes, de opiniões diferentes, e isso, porventura, era aquilo que eu começaria por destacar. O Dom Manuel Linda escolhe um tema que é muito difícil, a paz e o futuro da humanidade. Hoje, no mundo globalizado, aquilo que se possa fazer de vantajoso a nível local tem repercussões a nível mundial. Claro que é uma reflexão incipiente, mas mesmo como incipiente, não deixa de ter o seu contributo. Tem aí textos, de facto, concretamente, um que agora me permito não destacar, porque todos os outros autores também são muito dignos, mas esse texto em concreto pode ser visto como uma referência da reflexão ética. Neste mundo global, a rapidez com que surgem os acontecimentos é impressionante. Todas as questões são abordadas de forma diferente, visto que nas décadas anteriores as fronteiras da paz eram codificadas com outros argumentos. Viver em paz já não significa apenas a ausência de guerra. Hoje é mais difícil. Acho que há 20, há 30, há 40 anos a paz era essencialmente a ausência de guerra. E passamos depois a perceber que não era bem assim, que há uma noção muito mais rica de paz do que a mera ausência de conflito e que está relacionada com a pobreza, com a miséria,
com tragédias de ausência de governação, com Estados frágeis. Fiquei muito sensibilizado com este dado que o Sr. Ministro revelou, de que o chamado Grupo de 5+5, portanto, 5 nações desta parte norte da bacia do Mediterrâneo, com outras 5, que são todas, obviamente, de influência islâmica ou muçulmana, que estabeleceram como prioridade para o ano próximo a reflexão sobre o tema das migrações, que tem diretamente a ver com este tema da paz. Para que a paz seja uma realidade constante, é fundamental que as pessoas saibam acolher, promover e integrar. É essencial passar das palavras aos atos, para que a paz não seja uma utopia. Nós podemos fazer longas reflexões e profundas conferências sobre estes temas. Se, entretanto, o nosso coração não for capaz de acolher, promover, enfim, acarinhar, familiarizar, evidentemente o tema da paz não se constrói. Posso destacar no Munus do Papa Francisco uma visão muito pragmática, e pragmática aqui não significa nem de menor grandeza intelectual, sobre aqueles que são os deveres da Igreja no mundo contemporâneo, mas também aquelas que são as oportunidades da Igreja no mundo contemporâneo, que porventura se concentre hoje mais em questões radicais das sociedades e um bocadinho menos em questões em que é legítimo deixar um pouco para segundo plano. As condições humanas degradantes não favorecem a paz, atitudes agrestes que contribuem para situações de violência. As reflexões sobre a paz devem ter em conta as desigualdades e assimetrias que existem no mundo atual. O tema da paz tem de começar exatamente por essa reflexão. O que é que humanamente é degradante, particularmente a nível das condições de suporte de vida mais básicas, como a alimentação, o vestido, tudo isso, a casa, a habitação, porque sem isso corremos risco de forte instabilidade. A questão da paz está na ordem do dia. A comunidade internacional deve ser promotora de uma paz verdadeira. Estes são temas que pode encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. A Cruz Escondida é um livro do jornalista Paulo Aido que reúne crónicas publicadas no jornal Voz da Verdade sobre os cristãos perseguidos. Paulo Aido é também colaborador da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que acompanha de perto esta situação. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estares connosco. Pergunto desde logo como é que nasce a ideia e quase a necessidade de escrever e mostrar esta realidade. Bom, este livro, A Cruz Escondida, de facto, traduz, são 70 histórias. 70 histórias que foram publicadas ao longo dos últimos anos, semanalmente, como disseste, no semanário do Patriarcado de Lisboa, Voz da Verdade, e são 70 histórias, é uma síntese de todos esses trabalhos, que são 70 histórias em que cada uma delas retrata claramente a questão da perseguição aos cristãos no mundo. São 70 protagonistas estes aqui, e são 70, já agora explicamos porquê, porque este ano a Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, faz 70 anos da sua existência, portanto, entendeu-se que seria um número simbólico que ajudaria também, de alguma maneira, a testemunhar a presença da Ajuda à Igreja que Sofre no mundo. E, portanto, são 60 histórias que retratam essa cruz escondida da perseguição aos cristãos no mundo. Nós entendemos que seria muito importante que as pessoas tivessem consciência dessa realidade. Como nós vivemos em Portugal, digamos, e a questão da perseguição religiosa, por motivos religiosos, não existe aqui no nosso país, portanto, é uma realidade que é estranha, de alguma maneira, e por estar longínqua, poderá, digamos assim, mobilizar menos as pessoas. E as pessoas têm que ter consciência, de alguma forma, de que isso é algo que acontece todos os dias em tantos lugares do mundo. E tem acontecido cada vez mais, é algo que está a aumentar, a perseguição religiosa, muito particularmente aos cristãos, em diversas partes do mundo. As pessoas continuam por aqui, que é um país pacífico, não temos esses problemas, como dizias, ainda a associar muito a perseguição religiosa aos cristãos ao antigo Império Romano, mas na realidade hoje ela é bem maior e bem mais vasta, alargada a todo o mundo, e este livro conta essa perseguição e conta com rostos concretos e histórias concretas. Exatamente. São pessoas concretas, são pessoas, como costumo dizer, com bilhete de identidade. Temos um nome, temos um endereço, se quisermos contatar com elas. E estas pessoas, cada uma delas testemunha no seu país, em muitos lugares do mundo, como eu disse há pouco, de facto essa realidade que é um pouco distante
para Portugal, mas que é uma realidade concreta e, como tal, importa de alguma maneira também mobilizar consciências em relação a isto. Como disseste, de facto, a perseguição aos cristãos nunca foi tão grande no mundo como é nos tempos atuais. É uma realidade que exige mobilização. Aliás, a Fundação AIS existe, é uma fundação pontifícia e tem como missão precisamente apoiar os cristãos perseguidos no mundo, apoiar a Igreja que sofre porque é perseguida ou porque é muito pobre, por exemplo. E o livro também retrata um pouco isso, porque também a pobreza também é um sinónimo de perseguição. Não é? Portanto, a dignidade humana sofre e é atingida por causa da questão da pobreza também. E isso também, o livro também reflete isso. Eu penso que este livro ajuda-nos a tomar consciência, ajuda-nos a tomar uma consciência maior do que é ser cristão hoje em dia. Porque nos revela, digamos, um outro lado, como se houvesse uma outra face da moeda, digamos, que é complexa. Porque há pessoas que dão a vida por serem cristãos. Há pessoas que são perseguidas apenas por serem cristãos. Há pessoas neste momento que estão presas por serem cristãos. Não cometeram nenhum crime. Eu costumo dizer que não estão presas porque são altas ou baixas, gordas ou magras, porque fizeram algum negócio ruinoso. Não. Estão presas, são presos de consciência, são presos por serem cristãos. E as pessoas têm que ter consciência disso no mundo. E a Fundação AIS tem como missão, precisamente, alertar para essa realidade. E, desde logo, é uma chamada de atenção a quem por aqui habita um país mais fácil, digamos assim, e tantas vezes a forma como se leva a sério as convicções religiosas de cada um fica um bocadinho adormecida e é um bom desafio nesta época de Natal também para reavivar essa chama da fé, não é? Eu diria que todas estas histórias, ou cada uma destas histórias, é uma espécie de um aguilhão da nossa consciência, porque nós vivemos uma fé muito adormecida, quase que burguesa, de uma maneira. Aliás, em Portugal e no mundo ocidental é comum dizer-se somos católicos não praticantes, que é uma coisa, um absurdo enquanto tal. Enquanto que nós, em Portugal, somos católicos não praticantes, temos as igrejas vazias, os seminários vazios, depois há uma igreja fulgurante noutras partes do mundo, apesar e talvez mesmo por ser perseguida. E isto obriga-nos a meditar um pouco, não é? Obriga-nos a nos desinstalar. Digamos que é um bom antídoto para esse conservadorismo. E este livro, que eu atrevo-me a dizer que é uma boa prenda de Natal, estamos agora na véspera de Natal, porque de facto retrata essa história. Cada um destas pessoas que estão aqui retratadas, leigos, irmãos, irmãs, padres, enfim, são heróis na fé. São heróis na fé. São a elite da Igreja, como dizia o padre Werenfried van Straten, que é o fundador da Ajuda da Igreja que Sofre. Eles são a elite da Igreja. Portanto, e cada um deles obriga-nos a equacionar o que é que nós estamos a fazer quando nos dizemos cristãos. Porque nenhum de nós é obrigado a ser cristão enquanto tal. Não é? As pessoas têm normalmente uma resposta muito clara, muito pronta, muito óbvia quando se, por exemplo, pergunta quais são as suas opções políticas ou desportivas, o clube a que pertence. E quando se trata da questão da religião fica lá um pouco para trás, não é? Portanto, como se fosse um assunto secundário. E este livro diz-nos o contrário, diz-nos que... Este livro não, as histórias que aqui são narradas, não é? Portanto, estas pessoas, estes protagonistas, dizem-nos o contrário. Dizem-nos que a fé está em primeiro lugar e a vida religiosa está em primeiro lugar e eles são o testemunho disso. Estão aqui 70 testemunhos da fé, 70 heróis da fé. A região do Médio Oriente, particularmente flagelada nesta questão, demonstra já, por esta altura e para este Natal, alguns pontos luminosos. Há regiões onde os cristãos já vão poder celebrar a sua fé. Também muito em função da ajuda à Igreja que Sofre, das campanhas de solidariedade de cristãos do mundo inteiro, mas já para alguns vão ter igrejas reconstruídas neste Natal, não é? Ainda recentemente foi reinaugurada, digamos assim, a Igreja de São Jorge em Tel Ascuf, na zona da Planície de Nínive, que é um extraordinário sinal. A Planície de Nínive é uma região bíblica, a Bíblia faz referência a estas terras, digamos assim, e os cristãos que lá viviam foram forçados a fugir das suas casas, muitos deles apenas levando a roupa que traziam vestidas, na altura, quando houve a grande investida jihadista no verão de 2014. E fugiram uma parte deles para o norte do Iraque, para a zona do Kurdistão iraquiano. Agora, entretanto, com a derrota militar dos jihadistas, a libertação desta região, os cristãos estão a começar a regressar. E a Fundação AIS tem aí uma missão muito grande, que aliás é apoiada muito intensamente pelo próprio Papa Francisco, que a ideia é ajudar estes cristãos a regressarem. Mas para eles regressarem, as casas deles que foram, entretanto, destruídas têm que ser reconstruídas. As igrejas têm que ser também reconstruídas, porque a maior parte delas, houve igrejas que os jihadistas transformaram em campos de tiro.
treinavam digamos, a disparar dentro das próprias igrejas. É necessário desminar as zonas, as aldeias, as vilas, é necessário recriar infraestruturas, e a Fundação AIS está envolvida numa espécie de um grande plano Marshall para precisamente permitir o regresso dos cristãos às suas casas. Porque se os cristãos não regressarem às suas casas, é preciso que as pessoas tenham consciência um pouco disso, provavelmente deixará de haver cristianismo nesta zona. Portanto, foi o seu berço. Foi o seu berço. E e nesse caso seria aqui um paradoxo, que é os jihadistas, digamos, foram derrotados militarmente, mas na verdade um dos seus objetivos primeiros, que é a erradicação do cristianismo nesta zona, alcançariam aqui uma vitória. Nós não podemos permitir que essa vitória, digamos, venha a acontecer. Não é? Portanto, temos que ajudar todos, também a Fundação AIS, para criar condições para que os cristãos possam regressar às suas casas. E até porque estamos a falar não apenas de uma questão do afirmar a minha ou a tua identidade religiosa, mas é saudável para o próprio funcionamento social e político destes países, no caso do Iraque, a convivência interreligiosa. Exatamente. Aliás, o pluralismo religioso e cultural também está já identificado até pelas próprias Nações Unidas como um elemento essencial para uma paz duradoura, por exemplo, no Iraque, que é uma região, o Iraque e a Síria são regiões, o Médio Oriente, de algum modo, são regiões em que há uma tensão, digamos, cultural, social, religiosa muito grande, e de facto a presença dos cristãos é uma presença que implica uma espécie de uma via verde para a paz nesta região. Por isso também é muito importante que eles estejam lá. Muito bem, Paulo White, fica então esta cruz escondida para apresentar neste Natal ou desembrulhá-la no sapatinho, é uma excelente cada livro deste é também uma ajuda para a Fundação AIS. É também um contributo para ajudar estas comunidades cristãs. É uma prenda solidária. Exatamente, uma prenda solidária. Obrigado, Paulo, pela tua presença aqui entre nós. A Cruz Escondida, um livro que nos traz o drama dos cristãos perseguidos no Médio Oriente e em tantas partes do mundo, mas também a esperança e a alegria de perceber que algumas comunidades já poderão celebrar a sua fé este Natal. Eu termino também a lembrar que hoje ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É mais logo pelas 22h45 na Antena 1. Boa tarde e até amanhã, se quiser.